Então, o livro vai trazer para a gente uma pequena introdução sobre lesões e morte celular, né? E só uma revisão do que já foi comentado antes, mas agora trazendo aí algumas informações interessantes. Então, a lesão se produz quando aquela célula recebe um estímulo nocivo, né? E aí a gente tem dois caminhos possíveis para a célula. Ou ela sofre uma lesão em que ela consegue aguentar, né? Uma lesão reversível, ou se essa lesão for muito aguda, ou se ela for crônica, né? Se for uma persistência de uma lesão agressiva, é, ela vai morrer. Então, no caso da lesão celular reversível, como que a gente diferencia as duas? Tem padrão de alterações morfológicas, né? Padrão nas sequências de alterações que a célula vai sofrendo desde o insulto, que é bem característico de cada um desses processos. Porém, algumas coisas, né, alguns desses processos, alguma dessas sequências de acontecimentos são divididas, são compartilhadas entre elas, mas a gente vê, dá para observar uma diferença bem marcada. Então, características da lesão celular reversível, a que a célula consegue de fato reverter. A gente vai ter, num primeiro momento, a redução da fosforilação oxidativa, né, a capacidade dessa célula de produzir energia para ela mesma, e aí ela vai acabar com suas reservas energéticas, acabar com ATP, e vai ter edema celular secundário, né, porque essa célula não tem mais ATP para gastar com as bombas de sódio e potássio, então começa a entrar muito sódio na célula, essa célula vai inchar. Além disso, né, a gente vai ver mais especificamente nessas alterações um pouco para frente, mas vão ter algumas alterações também de mitocôndria e a nível do citoesqueleto. Na morte celular, quando persistiu essa agressão ou foi uma agressão muito aguda, em que a célula percebe que não pode mais se regenerar, a gente vai ter dois caminhos, né? Dois tipos fundamentais de morte celular, necrose ou apoptose. E elas também se diferenciam bastante entre si, na morfologia, nos mecanismos, nos papéis da fisiologia e na doença. Então, quando a lesão de membrana foi muito grave, né? E aí a gente está falando de necrose com lesão da membrana, ruptura da membrana lipídica, a gente vai ter que as próprias enzimas da célula vão digerir aquela célula e ela vai. Tem bastante coisa envolvida, mas já dá para imaginar que esse conteúdo intracelular vai ser liberado, vai atrair reação inflamatória, vai atrair os monócitos, até imunidade inata também. Então a gente vai ter uma reação inflamatória aqui necessariamente, porque o conteúdo intracelular dessa célula foi liberado na circulação. Naquele sítio ali, naquele ponto. E as lesões subagudas, lesões que num primeiro momento não romperam a membrana celular, né? Então, se essas lesões são muito graves, não romperam a membrana celular, porém afetaram de maneira irreversível ao DNA ou algumas proteínas celulares que são de fato vitais, a célula vai se destruir por apoptose, que é também uma sequência de acontecimentos onde a célula se sinaliza para ela mesma que ela precisa morrer. A gente vai entender melhor isso mais em específico. Porém, o que vai diferenciar para nós aqui a apoptose da necrose é que não existe perda da integridade na membrana, certo? Então ela vai se fragmentando, porém vai mantendo íntegra a sua membrana, né? Vai sofrendo várias diacineses ali e, e aí não libera o seu conteúdo para a circulação, não atrai, não produz inflamação, né? E aí esses conteúdos que a gente vai ver chamados corpos apoptóticos, ou em inglês ou em espanhol apoptóxicos, vão ser eliminados por macrófagos, sobretudo macrófagos, né? Mas pelos fagocitos de modo geral. E aí a gente tem uma informação que o livro traz que é bastante interessante e é bom manter em mente, né? Então, tanto a apoptose como a necrose podem se produzir uma resposta à mesma agressão,
porém em diferentes estadios, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um insulto isquêmico no sistema nervoso central, num primeiro momento, talvez a gente vá ter apoptose ocorrendo, né? Mas depois, num segundo momento, né, uma progressão, né, nessa agressão desse insulto isquêmico, a gente vai ter o estabelecimento da necrose daquele tecido, então necrose, o caminho celular de necrose das células do sistema nervoso central, né, dos neurônios. Então é basicamente isso que vai falar o nosso próximo capítulo aqui. Causas de lesão celular eu vou envolver nessa discussão, por mais que não tenha feito uma leitura muito a fundo, porque é muito óbvio também, né? Então, privação de oxigênio, né, que é a hipóxia, que a gente conhece como hipóxia, e a hipóxia é a deficiência de oxigênio, né? E o que impede a célula de produzir o seu ATP, né? E aí nos insultos hipóxicos a gente vai ter uma redução da capacidade dessa célula de produzir ATP, porque ela não tem mais O2, né? E também não está recebendo mais glicose, sobretudo no cérebro. Então ela vai ou usar as próprias reservas energéticas, ou nos tecidos em que não há reserva energética, como no sistema nervoso central, o insulto vai ser muito grave, né? Porque não tem reserva. Próximo também, agentes físicos, né? Um agente físico geralmente mecânico, né? Temperatura extrema ou mudanças súbitas de pressão, radiação ou choque elétrico. Esses agentes aqui vão ferir as células diretamente também e a gente já entende mais ou menos os mecanismos como isso acontece. Químicos e fármacos, né? Medicamento, então o medicamento tem os químicos dos medicamentos têm uma grande capacidade de produzir lesão celular, certo? E aí, num segundo momento, a gente vai entender melhor como é que produz dano cada uma dessas substâncias, mas né, uma alta taxa de glicose ou sal pode ser tóxica para o organismo, altas taxas até de oxigênio podem ser tóxicas para o organismo, a gente vai entender melhor esses mecanismos. Agentes infecciosos, né? E aí é a grande ameaça do ser humano desde que o ser humano começa a entender ali as causas de morte, né? Agentes infecciosos. Inclusive a gente teve assim essa base de estudo em epidemiologia de quando começam a ser entendidas essas ideias, esses conceitos, né? De que existem os germes, de que é necessária a higiene, por exemplo, isso não existia antes desses momentos, mais ou menos em 1890, 1820, ali para a década, ali para o século XVIII. Reação imunológica também seria uma natureza agressiva para o organismo humano, né? E a gente observa que o sistema imunológico ele tem uma função essencial na defesa do organismo contra patógenos de modo geral, porém, em alguns casos a gente tem esse sistema imunológico reagindo contra autoantígenos, né? Contra substâncias que deveriam ser consideradas normais por ele no organismo, mas não acontece. Isso a gente estudou no capítulo 6 e entendeu melhor como funciona. Mudanças genéticas, então a gente tem alterações aí genéticas a nível do DNA que podem fazer com que algumas estruturas que são extremamente vitais para o bom funcionamento do organismo, para o funcionamento fisiológico do organismo, deixem de ser produzidas ou sejam produzidas em excesso. Então, mudanças a esse nível vão ser agressivas para o ser humano também. E desequilíbrios nutricionais, né? Entrando até a lesão hipóxica como um desequilíbrio nutricional, se a gente puder classificar dessa maneira, mas é de fato uma dieta muito baixa, muito pouquíssimo rica, né? Pouco rica nos nutrientes necessários, nos aminoácidos necessários para produzir as proteínas vitais para o organismo, e aí a gente tem isso
também resultando aí um insulto pro organismo, um insulto agressivo pro organismo.